Falando francamente, senhoras e senhores, o assunto político domina todos os cantos e em todos os lados aqui a situação política de cada cidade. Birigui é uma cidade politicamente aí bastante correta aí, politicamente falando, tem aí os seus representantes e automaticamente em todas as eleições surgem aí as disputas acirradas para prefeito de Birigui, para vereadores de Birigui, e isso acontece em toda a parte do nosso querido Brasil. Mas Birigui, a eleição sempre chama atenção antecipadamente pelos nomes que vão surgindo como prováveis pré-candidatos à prefeitura, quem será o vice e também a Câmara de Vereadores. Para a eleição do ano que vem, já começam a despontar aí as possibilidades aí de candidatos surgirem talvez aí numa renovação, participação feminina também nas eleições do ano que vem, e mais o que chama a atenção, sem dúvida, são os nomes que estão surgindo como possíveis pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Birigui. E hoje, em qualquer tipo de pesquisa que você fizer realizar, você já vai notando a preferência dos eleitores biriguenses para este, para aquele e para aquela que poderá ser a sua representante na Prefeitura Municipal. Birigui hoje tem aí um aspecto talvez até diferenciado de outras campanhas. Automaticamente joga-se que a cidade não vai indo bem, há muitos problemas políticos, muitos assuntos políticos aí que poderiam ser conversados acertadamente e chegados-se a uma conclusão de que o melhor é sempre a união. Mas isso dificilmente vai acontecer. Dois chamados grupos aí dividem a Câmara Municipal de Birigui. O chamado grupo de base do chefe do executivo e por ele chamado também grupo da oposição. Nós temos aí o chamado grupo dos 8, o grupo dos 7, e que matematicamente aí vão se dividindo e vão se dando aí as situações que ocorrem no nosso município. Ontem nós mostramos um doisinho aí, e imediatamente aí o doutor César Pantarotto, o Cezinha, já trucou. Perguntaram para ele, e a repercussão dessa resposta dele foi bastante significativa no aspecto político, quando nós perguntamos que se houvesse aí aquele que no momento faz parte da base dele, o prefeito Leandro Maffei, viesse a disputar a Prefeitura Municipal de Birigui na eleição do ano que vem, se fosse possível, já que muitos pedidos aí de cassação dele são emperrados aí para serem analisados e discutidos, ele imediatamente já meteu os 6 na trucada que eu dei, já gritou o Borini. Então, isso aí abriu uma expectativa muito grande nos meios políticos. Por quê? Porque César Pantarotto hoje faz parte do governo de base do chefe do executivo. E imediatamente deixa de lado aí a sua base política para dizer que o seu candidato seria o Wilson Carlos Rodrigues Borini, festejado essa decisão pelo próprio grupo do Borini e encarado aí de uma outra maneira pelo chamado grupo de base. Mas será que vem a pergunta aí? O prefeito hoje tem 7 vereadores que fazem base da sua política, da sua administração, são considerados companheiros, parceiros. Será que esses 7 vereadores, numa eleição onde o Leandro Maffei disputaria, votaria nele? Um já descartou. Como ficariam os 6 aí se tivéssemos Cristiano Salmeirão na disputa, Roque Barbieri na disputa, o próprio prefeito também numa disputa aí e o Borini na disputa? Um vereador da base do prefeito já declarou praticamente o voto para o Borini. Agora, e os 6 ficariam em que situação? Como ficaria aí o Vadão, a Osterlane, a Si, o da Fé, o Santelo, o pastor Reginaldo? É uma situação aí que a gente já começa a desenhar de que lado que estariam esses outros. Eles ficariam esses 6 aí com o chefe do executivo? Ou votaria no Cristiano, votaria no Roquinho, votaria na própria Osterlane, já que existe a possibilidade também, e ninguém pode descartar disso, que pode até participar, seria uma pré-candidata a prefeita, foi muito bem votada como candidata a deputado estadual. Então, tudo isso aí fica nessa expectativa. Abriu a porteira ontem o César Pantarotto, o Cezinha, abrindo o jogo, declarando oficialmente aí, exclusivamente para o nosso programa,
que entre Leandro Maffei e Borini, ele ficaria com o Borini, pelo círculo de amizade. Ele conheceu o Maffei nessa temporada agora, conhecia o pai do Maffei, ficou conhecendo ele, sabe que falta aí alguma habilidade política, mas, entretanto, continuaria defendendo na Câmara Municipal a gestão. Mas quando chegaria a hora do porco ser sacrificado, como é que ficaria, né? Então, ficaria faltando aí poucos tempos, aí abandonaria a base para se dedicar à campanha a campanha do Borini. Então, gente, já começa a esquentar o caldeirão político aqui. E falando francamente, você que está me ouvindo agora, desses nomes que nós citamos todos aqui, em quem você votaria para prefeito de Birigui na eleição do ano que vem? Não precisa responder agora. Não precisa me trucar como trucou ontem imediatamente o Cezinha. É Borini. Então, né? Se fizer uma pesquisa hoje, se fizer uma pergunta para você hoje, se fizer uma colocação para você, falando francamente, diante de todos esses nomes, você vota em quem? Ou vai esperar acontecer para depois dizer que votou em fulano, beltrano, ciclano? Pelo menos o Cezinha foi muito corajoso, muito habilidoso e muito verdadeiro. Abriu o jogo e agora fica essa expectativa. Numa possível cassação do prefeito Leandro Maffei, o Cezinha votaria pela cassação? Ele disse que se os documentos comprovarem que houve irregularidade, ele vota pela cassação. Então, vamos aguardar. E vamos ficar aqui, em nome da Birigui Piscinas, meu amigo Juninho, falando francamente no Paulo Brito no ar.